Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Você Licitante. E hoje, nesse episódio, nós temos uma pessoa muito especial, que é o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura do município de Itaiópolis, que é o senhor Everton Carlos Angés. Depois você corrige, né, a pronúncia, porque cada um tem uma pronúncia diferente. E eu agradeço, Everton, por ter aceito o nosso convite carinhosamente. Tá? E vamos ao nosso entrevistado. Ele é técnico em automação pela Tupi de Joinville, engenheiro de produção mecânica em Joinville, tem mestrado em mecatrônica e, curiosamente, fez uma pós em tecnologia cervejeira. E aí vai render algumas perguntas, porque todo mundo gosta de uma cerveja e a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho nesse aspecto. O Everton tem uma carreira, né, já tem uma vivência como empresário, como empreendedor, né, não é à toa que foi escolhido como secretário da pasta, né, desenvolve muito bem a atividade. E você sabe que o nosso canal aqui traz dicas tanto em licitação, mas também vivência, né? É importante que vocês tenham todo esse know-how, seja para você investir, para você começar uma carreira, para às vezes sentir que você está no local certo, que você está tomando a decisão correta. Então, nós estamos com o nosso querido Everton. Everton, conta um pouquinho da sua história, como que você começou, como que foi essa história de técnico, engenheiro, depois mestrado e agora uma nova mudança. Conta um pouco da tua vida, como que iniciou tudo. Legal, Cleber. Então, eu que agradeço inicialmente pelo convite. E parabéns, né, pelo trabalho que você está fazendo de divulgação, né, estimulando empreendedores a participar das licitações. Né? A gente sabe das dificuldades tendo no meio público hoje, de como é você preparar toda aquela documentação e no final dar uma licitação deserta. Então, parabéns, é isso daí. Eu acho que o nosso empreendedor precisa se envolver um pouco mais nessa questão de licitação. Sobre mim, então, uma breve história, um resumo. Né? Eu sou naturalizado itaiópolense, embora que eu nasci em Tijucas, no litoral aqui próximo de Florianópolis. Só nasci por lá e aí eu tive que vir para Itaiópolis. Logo após o meu nascimento, meus pais se separaram, então acontece de muitos casos o filho acabar sendo a sobra de casamento. É uma palavra dura, mas é que acontece com muita frequência. Então, eu vim para ser criado pelos meus avós. Então, eu tenho um carinho imenso pela minha avó. Eu geralmente me emociono quando eu falo dela, porque foi a pessoa que me ajudou, que me deu alimento, que me deu, com toda a dificuldade que ela teve após criar os filhos, ainda teve que atender os netos, sabe? Então, eu conheço muitas histórias de jovens que foram criados pelos seus avós também, né? Uma história semelhante a minha. E a minha avó, dentro desse histórico de formação que eu vou te falar, teve muitas passagens interessantes, porque eu trabalhava numa empresa multinacional aqui da cidade e o meu horário de trabalho era das 5 da manhã a 1h30 da tarde. Então um ônibus passava lá em frente de casa, no Paraguaçu, por volta das 4 da manhã. Então o curso técnico que eu fiz, a Tupi tinha uma unidade em São Bento do Sul, que era uma única extensão da Escola Técnica Tupi de Joinville em São Bento do Sul. E o curso era fantástico, era quase que uma universidade. O curso técnico que eles faziam tinha muita capacitação. E para você entrar nesse curso tinha um teste seletivo, como uma universidade. Geralmente era 8 por vaga, 10 por vaga, porque o curso era fantástico. E aí, como conciliar um trecho daqui a São Bento do Sul com o trabalho? Porque de família humilde a gente não tinha como cuidar, né, desse investimento só se dedicando ao estudo. Então eu continuei o meu trabalho. Final do expediente a gente ainda fazia um bico de eletricista aí, junto com meu pai, falecido Evaldo. E aí nesse meio tempo pegava a motinha e ia para São Bento do Sul. E aí eu chegava em torno de meia-noite e meia de São Bento aqui para Itaiópolis, era em torno de 160 quilômetros por dia. Às vezes eu não conseguia acordar, estava meio cansado, sabe? E a minha avó, ela acordava praticamente todo dia antes de mim, pelas 3h30, para me acordar. Porque você vinha com a adrenalina da moto ali, eu vinha de bis de São Bento do Sul, e às vezes tinha
quase acidentes, tinha chuva, frio, então a adrenalina no corpo demorava para drenar, então você ficava muito tenso, sabe? E pela 1h30, mais ou menos, que eu conseguia apagar. Além dela cuidar de ter esse cuidado de acordar, para ter certeza que eu acordei para ir trabalhar, para mim não faltar, ela às vezes chegava com uma dificuldade, Everton, sente na cama, porque eu não conseguia acordar, então ela me ajudava a sentar, senta na cama que você vai conseguir acordar. Aí acordava, quando eu chegava do meia-noite e meia de São Bento, tinha uma marmitinha, coisa simples, um reviradinho, um arroz, um toicinho com ovo, uma coisa assim que eu dificilmente na minha vida vou ter uma pessoa que me incentivou tanto como a minha avó. Então a minha avó Conegundes foi a minha mãe mesmo, ela me deu toda a educação e é a pessoa que eu levo de coração aí pro resto da minha vida. Nessas andanças depois, eu não tinha como mais deixar São Bento de lado, com a ajuda aí do seu Frank Bauman lá, da Tupper. Eles trouxeram um curso de engenharia para a região também de Joinville. A Univille tem uma unidade em São Bento do Sul e outras unidades também no litoral. E o primeiro curso de engenharia que teve na nossa região foi em São Bento do Sul. Obviamente que tinha cursos em Curitiba, tinha cursos em Florianópolis. Eu cheguei a passar em 2 fases da Universidade Federal do Paraná, mas também a Universidade Federal, para o jovem que nos ouve, é sempre tenso, porque os cursos são durante o dia. É um curso integral, então como é que você não consegue conciliar trabalho e estudo? Porque tu tem uma matéria agora de manhã, depois tu vai ter uma matéria à tarde, então tu tem que se dedicar praticamente 100% ao estudo. E eu gostaria muito de fazer uma universidade federal na época, mas não tinha como, né? Hoje por questões de polarização, acabaram se denegrindo um pouco a imagem de instituições federais. Mas todo lugar, Kleber, tem aquela parcela de população que é um pouco extremista de um lado e do outro. Dentro da universidade não é diferente, né? Seja uma privada ou pública, vai ter aquele povo ali que é extremista. Com a ajuda do seu Frank, trazendo um curso de engenharia, porque ele tinha escassez de mão de obra técnica na fábrica dele lá em São Bento do Sul. Também no primeiro curso teve um seletivo, a gente conseguiu fazer e passar. Participamos mais 5 anos de correria para São Bento do Sul. Engatamos já depois dos 2 anos de curso técnico, mais os 5 anos de engenharia, conciliando com o trabalho aqui em Itaiópolis. Já tinha oportunidades para trabalhar em São Bento do Sul, mas agora eu já estava naquela esfera de provar a oportunidade de ser pai do seu pai antes da morte. Então já estava só eu e a minha avó em casa. Então eu já sentia que eu não podia sair mais de casa, porque ela ia acabar ficando, de certa forma, sozinha. Tem os filhos? Tem, mas os filhos acabam pegando a sua autonomia, caso tem seus filhos também. Então eu já não queria mais sair de Itaiópolis também para ficar próximo da minha avó. Consegui daí depois terminar a faculdade, subir algumas posições na empresa, sempre disputando esses cargos com outras pessoas na cidade. Não tem como você sair de uma batalha sem deixar um rastro de experiência, né, nesse trajeto. Então, sempre o processo de você participar de uma promoção dentro de uma indústria, a preparação para as provas, de certa forma, te desenvolve muito mais do que o que você aprende na universidade ou na escola. Porque você vai lá, pesquisa, estuda e aí você acaba se preparando ali para trabalhar essa promoção. Fiquei quase 15 anos aí na Embraco, aqui de Itaiópolis. Nesse período eu conheci muitas pessoas, estabelecemos um networking legal e surgiu a necessidade de melhorar um pouco a graduação, tendo vínculo com uma instituição privada de uma indústria. O IFES, que é o Instituto Federal de Florianópolis, ele abriu um mestrado profissional, em Stricto Sensu. A gente tem um Lato Sensu, que é voltado mais para a área de capacitação de professores e tal, e vem para o Stricto Sensu da modalidade profissional. Foi um pouco do embate na época, porque o próprio instituto ele tinha mais o Lato Sensu, mais a formação de professores, e quando ele começou a absorver essa demanda num curso de mestrado focado em profissionais, tinha divergência nas apresentações de projeto para saber se o projeto ele era mais acadêmico ou mais profissional. E a gente conseguiu
era extremamente concorrida as vagas. Saindo de escola pública, estudando aqui em Itaiópolis, no Virgílio, a gente conseguiu disputar vagas lá, eram em torno de 10 candidatos por vaga. Conseguimos se colocar ali entre primeiro e segundo colocados. Isso para mim foi muito legal, por quê? Porque a gente apresentou projetos, a gente apresentou a nossa região, que é fragilizada de certa forma na educação, porque a gente está longe do litoral, o recurso não vem muito para cá, os governos acabam esquecendo do interior, né? E deu certo. E a tecnologia cervejeira veio com um projeto de empreendedorismo que a gente está tocando aqui com um sócio meu lá de Joinville também, que é ter aqui em Itaiópolis uma fábrica de cerveja mesmo, uma fábrica de bebidas, na verdade, não só cerveja, trazendo também um destilado europeu que a gente acabou provando fora do Brasil e que tem um aspecto muito peculiar com a nossa cultura aqui também, que é de predominância eslava, né? Uma vodka, um destilado cai muito bem pro frio, né? E a nossa região colonizada aí por europeus encaixa-se muito bem. Isso, veja só, para você que está nos ouvindo, né, o Everton poderia ter parado, ter estagnado em algum momento, né, porque iniciar toda essa correria de moto, estudar, você nunca desistiu, né? As pessoas às vezes têm que tomar um pouco de, vamos dizer, vergonha, às vezes desistem na primeira. Olha o tempo que você percorreu, né? E continua percorrendo. Às vezes não é 1 ano, 2, 3, 5, a vida percorrendo alguma coisa, né? Precisa, né? E assim, é interessante porque você passa, né, trabalhando em indústria, depois passa no empreendedorismo, passa, né, tendo outras experiências. E agora vem como que você recebeu, então, depois, né? Você está vivendo tudo isso, tá esse turbilhão sempre de informação. Como que você recebeu a notícia? Olha, Everton, quero que você seja meu secretário de Indústria e Comércio. Foi chocante, porque as pessoas que nos ouvem sabem um pouco da história política aqui do nosso município. Então, muitas pessoas sabem que, na verdade, eu apoiei o outro candidato durante o pleito, né? Eu tinha mais afinidade com o outro candidato, mas a democracia fez a sua parte e muitas pessoas acabam, de certa forma, Kleber, pensando da seguinte forma: o meu candidato perdeu, então agora eu vou me tornar oposição. Essa questão de oposição ela é tão forte hoje no Brasil que você vê situações nos legislativos, nas esferas do legislativo, que chega a ser vergonhosa algumas vezes, sabe? As pessoas entram no pessoal, no extremo, e vai acontecer isso no Brasil agora com essa polarização também, de travar situações porque o prefeito, o governador, o presidente que ganhou não era a minha escolha. O que as pessoas têm que conhecer é que depois que a eleição acabou, o próprio político ele precisa se despir da roupagem política partidária e trabalhar para todos. Ou seja, eu vou trabalhar para a parcela A e B num conjunto total, né? E nessa ideia, o prefeito Moser, eleito, me convidou para fazer parte do time dele em dezembro. Eu já tinha discutido essa opção com o antigo candidato que a gente estava apoiando, que quando você tem um grau de amizade muito acentuado, as pessoas assimilam a capacidade pela amizade. Ou seja, Kleber, eventualmente você receber uma promoção numa empresa e quando você tem laços muito estreitos com a tua chefia imediata, sempre alguém vai te ver, de uma certa forma, como um favorecimento, né, como um favorecido, e não tanto como uma competência ou uma oportunidade de desenvolver alguma coisa. E foi isso que o Moser tentou quebrar um pouco esse paradigma, trazendo alguém, de certa forma, de uma visão mais macro, talvez? Mais macro, daquela questão, ele é oposição. Não, eu vou trazer ele para a gente trabalhar junto, mas por uma possibilidade de desenvolvimento. E nesse convite, que você me perguntou, ele acabou levando um membro eleito do meu partido, na época, para essa conversa. Por quê? Como eu fui candidato a vereador também, aqui pelo município de Itaiópolis, acabei sendo bem votado, né? Dos 100, ficamos aí entre os 10 mais votados, mas em função da questão classificatória e do modelo político que tem no Brasil, eu acabei ficando em suplência e até 2, 3 candidatos com menos voto que eu acabou assumindo, né? Porque a proporcional é assim, sim. A gente não discute essas questões. Então ele convidou eu e o então
colega de partido. Para quê? Para passar a mensagem para ele que, de fato, ele não queria, com esse convite, ele não queria interferir nos 2 eleitos do nosso partido na Câmara de Vereadores. Ou seja, nada disso vai mudar nessa questão da nossa conversa. Então, eu estou convidando o Everton, mas não quero nenhuma interferência na Câmara para definir presidente. E assim foi. Mas embora, sabe, que sempre tem uma truculência, sempre tem uma dificuldade de diálogo. Por quê? Quando você escolhe o teu time, Kleber, se você escolher ele tecnicamente demais e pouco político, também você vai ter dificuldades de gestão, né? Você sabe bem disso, você trabalhou por muito tempo dentro da esfera pública. Eu costumo dizer que você é político 24 horas por dia. Quando você vai, por exemplo, eu falo de licitação, falo para os meus alunos, falo para o empresário que vai participar, ele tem que ser político 24 horas por dia. E a política se faz a conversa. Porque se você for, por exemplo, usar só a técnica, como eu entendo, por exemplo, de licitação, se eu usar só a técnica para me sobressair, por exemplo, em um recurso, em cima de um pregoeiro ou de uma comissão, às vezes não é muito bacana. Às vezes é legal você conversar, você escutar, você, mesmo sabendo que você está certo, 100% certo, às vezes entender aquela posição, mas não ser tão rude, né? Você ser mais politizado, né? E aí é uma dica para vocês, nunca atuem de forma, né, muito rigorosa, por mais que você esteja 100%, porque você sabe que você não precisa provar para ninguém essa necessidade de provar que tem que ser totalmente técnico. Às vezes você tem que dar um passinho para trás, porque assim, ainda mais vocês na política, vocês vão entender, vocês acabam pegando pessoas que não vão compreender aquela parte técnica. Ele precisa só de ajuda. Exatamente. Ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que ele consiga ir lá e conversar. Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Na indústria funciona, tá? Na indústria, se você tiver um perfil de liderança que a gente chama lá um pouco mais acentuado, né? Você ser um pouco mais efetivo nas suas decisões, né? A gente sempre brinca que tem o líder alfa e o beta, né? As indústrias acabam modelando por perfil de liderança que cada pessoa tem. O alfa, ele quer dominar aquela área como sendo ele a voz principal. Quando tem num time de 10 pessoas, tem 2 alfa, sempre tende a ter mais conflito. E se tem outra esfera lá no legislativo, tem outro alfa, então acaba tendo que... Alguém tem que recuar um pouco, sabe? Então isso não é aqui em Itaiópolis, isso não é no estado, não é no Brasil, isso é no mundo. Então sempre se tem muita dificuldade de você conciliar ideias quando você está em poderes diferentes. O executivo pensa de uma forma, o líder do executivo, o líder do legislativo, do judiciário. Quando alguém começa a querer, de certa forma, mostrar que o guarda-chuva ele é o principal, todo mundo, ele é o líder alfa de todas as esferas dos poderes, dá conflitos. Então o diálogo é sempre importante, sabe? Isso que é política, né? Isso que é a política, isso que na indústria a gente fala, né? Porque um líder alfa se dá bem porque ele tem o time dele embaixo e ele responde às metas, ele desdobra essas metas para o time dele embaixo e eventualmente ele consegue ter sucesso porque ele é medido pelos resultados. Na esfera pública, Kleber, é um pouco diferente. Porque mesmo que você atinja um objetivo, você atingiu um objetivo para uma parcela da população. Por exemplo, uma rua. Você vai lá atingir um objetivo fez uma pavimentação. Mas tem a rua do lado, o vizinho está no pó. Então, aquela parcela está descontente. Eles também querem o mesmo sucesso que a outra parcela da população também teve. Então, como conciliar, de certa forma, esses descontentes durante o período? Então, é sempre meio complexo, sabe? Você precisa trabalhar de forma política, né? Você tem que ser político de certa forma. Técnico, sim, mas político também de uma certa forma para contornar. O que a gente vive no Brasil é o desprestígio do político. Aquele histórico de politicagem acaba que te envergonha de uma certa forma dizer que você é um político. Quando eu participei do pleito de candidato a vereador, a gente estava em meio à pandemia, Kleber, então eu até peço desculpa porque eu não fui não visitei lares, eu fui no comércio que já estava aberto ao público, respeitando as regras na época, que foi a fotografia da época, hoje está diferente. Mas naquele momento eu via muitos outros candidatos também visitando as pessoas, ou seja,
Eu não gostaria que ninguém visitasse a minha avó, com 92 anos na época, com a possibilidade de alguém contaminá-la com Covid. E com essa empatia eu não o fiz. E eu fui, de certa forma, muito cobrado por amigos, de certa forma, e conhecidos. O Dick, como é o meu apelido, não veio nos visitar no período eleitoral. O Dick não veio aqui em casa, então eu não... Mas eu deixei bem livre isso em alguns vídeos que eu fiz, que a gente precisa explorar outras formas de alcance ao eleitorado, sabe? O nosso eleitorado está muito acostumado o político vir até ele e encher daquelas blá 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 que a gente conhece. Uhum. Não é. Tem que ser o contrário, Kleber. É como se você fosse licitar algo. Eu tenho que ir em busca de onde estão as licitações, onde está o público de oportunidades e pesquisar. O que tem de oportunidade aqui nesse candidato? O que tem de oportunidade nesse outro candidato? Porque o voto ele é tão importante, de certa forma, que a gente acaba tendo ele uma intimidade muito alta. Na grosseria da pessoa, às vezes, no perfil íntimo da pessoa, ou seja, não nas competências. A gente vai mais pro íntimo da pessoa, da forma como ela se comunica, da forma como ela te trata. O político tem que me cumprimentar obrigatoriamente, sabe? E às vezes se esquece que ele é um baita profissional, mas que ele não é tão político como se esperava e seria um excelente prefeito ou seria um excelente vereador, por exemplo. E aí a gente acaba elegendo quem? Às vezes um vereador semi-analfabeto. É importante para a representatividade política? Porque ele está representando o bairro, a cidade, vai ter uma boa expressão, vai se comunicar muito bem, mas a gente esquece do princípio básico do que é o legislador, de fiscalizar, de pegar um documento, de avaliar uma licitação, por exemplo. Né? Então, como é que esse cara vai ter essa... E é bem anotado, porque quando eu menciono a licitação, existe um passo de controle externo, né? Tanto o empresário, tanto a população em geral e os vereadores, com certeza, fazem a fiscalização externa. Podem impugnar o edital, né? Às vezes, eu já vi acontecer, deixa-se acontecer uma licitação, não impugna, né? Você sabe que às vezes é um equívoco. E agora, né, depois eu vou te perguntar, convivendo com os funcionários, você sabe que ninguém quer cometer erros. Os erros, eles acontecem, né? E quando você tem a possibilidade de fazer um controle externo, aí é interessante que se faça, né? Não deixe acontecer, porque às vezes depois que aconteceu, depois que contratou a empresa... Todo aquele trabalho, né? Vai pro ralo. E você sente... às vezes as pessoas pensam que uma maçã podre, vou usar esse termo, uma maçã podre dentro de uma caixa contamina outras maçãs. Mas às vezes leva tempo do gestor, e o prefeito ele tem que estar sempre com esse olhar para o time, porque são muitas pessoas. Então, hoje a maior empresa do município é a prefeitura municipal. Então são tantos funcionários que você não consegue estar do lado de cada um deles olhando. Então o nosso prefeito e os prefeitos de outras cidades, é uma tarefa difícil dele fazer a leitura de um edital vicioso. E isso é tenso, Kleber, porque eu vejo no nosso prefeito essa preocupação dele saber que o time dele é assertivo. Porque não tem como você fugir, e isso que muitas vezes o empreendedor que quer participar de uma licitação não vai, porque acaba se frustrando em experiências passadas, de gestões passadas. Porque se você pegar, por exemplo, eu vou fazer uma licitação para contratação de serviço mecânico, por exemplo. Aí o cara vai lá e me coloca uma sonda lunar, sabe? Eu estou sendo bem sarcástico porque acontece, Kleber. E aí o cara, poxa, mas o que uma sonda lunar? Eu estou dizendo que tem vários tipos de sonda veiculares que você pode atrelar lá, que você sabe que só o meu amigo José tem. E isso frustra todos os empresários. E quem precisa fazer essa leitura? O nosso jurídico, o nosso prefeito precisa estar muito em cima disso para evitar que esses vícios acarretem numa imagem negativa de que naquela prefeitura do município X, Y, Z, tem muitos processos licitatórios viciados, né? Isso frustra muitas pessoas. Então, não é uma tarefa fácil, não é? Não. Tem que estar sempre em cima e buscando melhorar. Até você mencionou a parte jurídica, eu lembro que quando eu atuava, é muito complicado, por exemplo, se eu fosse analisar efetivamente o que é o objeto da licitação, eu tenho muita dificuldade. Porque se tiver uma parte mecânica, por mais o básico que eu sei, se tiver algo muito técnico, eu vou parar por ali.
Eu não consigo adentrar, porque eu tenho uma limitação que é a análise jurídica, a análise do edital. E o empresário, aí sim, eu trabalho com isso, ele sabe todas as regras. Então o empresário ele pode tanto ajudar a prefeitura, falando, olha, tá errado, quer corrigir, eu acho que você tá... Ou verificou que a licitação está pedindo algo assim, desvantajoso. Por que o empresário, né, acaba não alertando? Porque ele te ajuda, né? Exatamente. E você não tem como controlar todas as áreas. É difícil, é muito Olha, extenso, você vai fazer uma licitação e você vai contratar um produto ruim. Por quê? Esse produto já não está no mercado, ele não é bom de operar, ele dá problema. Tudo isso o empresário consegue fazer. E às vezes, um pouquinho no edital. E assim, na boa fé, o município vai olhar aquilo, né? Ou o Estado, e falar, opa, eu não tinha me atentado a isso. Porque quem faz o edital, e hoje você já percebeu isso, estando lá, não tem como ter conhecimento de tudo isso. Não tem. E principalmente a escassez do profissional, a escassez de time e de time técnico, porque aí sim o time tem que ser técnico, sabe? Principalmente o fiscal do contrato depois. Eu vou fiscalizar um serviço de elétrica, por exemplo, mas eu não domino nada de eletricidade. Aí lá no serviço de elétrica o técnico acaba colocando X produtos lá de X itens que não tem relação alguma com aquele objeto. Então você sabe que também, em contrapartida, eventualmente acontece muito, Kleber, e eu tenho observado isso, se baixa o valor num limite de extremo que não compensa a prática do serviço. Aí o que o técnico tenta fazer para compensar? Lançar horas a mais. Por quê? Porque, poxa, eu não vou trabalhar, por exemplo, a R$60 a hora, sendo que a prática é 120. Ou quando é um objeto fixo, por exemplo, vem um aditivo depois. Os bem malandro das situações, e isso tem no mercado também, com certeza. Joga um preço lá absurdo que ninguém consegue bater e daqui 3 meses ele vem com um aditivo contratual. Tá em lei, é permitido, mas espera aí. Não foi visto no projeto ou sempre você não consegue cobrir 100%, sabe? É impossível, ou você vai levar 6 meses para terminar aquele edital. Aí, como contornar esse tipo de situações? Eu acredito que a nova lei de licitações vindo agora, ela tem uma aba que você pode contratar um serviço ou um objeto com um pré-projeto, um projeto preliminar. E aí a empresa entra com o executivo. O executivo entra com o detalhado. Então, quando eu venho um projeto detalhado, eu não preciso me preocupar com detalhar tudo que vai, porque o cara que vai fazer, ele domina aquilo. É muito mais saudável vir com um detalhado pelo executor do que o contratante colocar um detalhado defeituoso ou viciado, sabe? Como você mencionou, né? Falta equipe técnica para todos os departamentos, né? Uhum. Então é praticamente impossível você ter tantos engenheiros suficientes para você detalhar tudo, né? E assim, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Com certeza. Né? Apontar defeitos. Você poderia fazer assim, você poderia ter feito assado. Ser engenheiro de obra pronta, todo mundo consegue. Agora você detalhar, imaginar todas as possibilidades de uma grande obra, é muito complicado. É tenso. É tenso porque os detalhes são extensos. Então você não sabe que se você esquecer de colocar aquele parafusinho lá da luminária que vai fixar, aquele item já te possibilita um adicional. E quem está fazendo, eventualmente, participando de uma licitação, às vezes a pessoa é surrada, às vezes a pessoa acaba levando muita surra durante o processo que acaba desanimando, não vou participar mais. Mas é que a evolução é constante e hoje as coisas estão mais fáceis de controlar. E com essa nova lei de licitação, eu acredito que muita coisa vai melhorar ainda mais, sabe? Ainda mais, com certeza. E assim, você passou 15 anos, 20 anos lidando, mudando. Às vezes o empresário participa de uma, duas, e já meio que desiste. Acaba, se você for pensar, é um pouco frustrante, né? De você pensar que ele desiste tão fácil. E as licitações, né? Você bem apontou. Cara, o volume é muito interessante, né? Sempre. Se você vai pegar uma de obra mecânica, vai pegar a licitação 2 milhões, vai pegar qualquer obra, 2, 3, 5 milhões, né? E aí que eu falo, por exemplo, eu atuo como consultor na área, meus alunos que vão iniciar também. Se você cobrar 1% de 6 milhões, 5 milhões, e fazer aquele procedimento correto, porque você ajuda o município a melhorar o processo, você não atrapalha, você ajuda, você ganha,
o empresário começa a participar, porque ele Sim. começa a ter resultado. Eu não sei qual outro comprador é tão bom quanto o município. Não tem outro. Não tem outro. O que frustra é esse histórico de vícios nos editais. Eu vou explicar um pouco. Eu conversei com alguns, sempre quando tem algum edital, às vezes a pessoa não está atenta, sabe? Aquele empreendedor que está mais na área pública, ele está sempre ligado ali, olhando. pesquisando. E as pessoas que são mais próximas aqui, os empreendedores que estão na região, acabam não olhando. Por quê? Porque se desgostou lá em 2012, teve uma obra de pavimentação no governo XY e o menino colocou lá uma exigência contratual como essa que eu falei de uma sonda lunar. Poxa, mas a gente está na Terra, sabe? É esse tipo de coisas que a pessoa não sabe, mas ele consegue derrubar depois. Consegue. Ele contrata um procurador jurídico dele, de confiança, entra com uma ação e derruba. Poxa, por que você pediu uma sonda lunar? Eu sei que só o cara lá do Rio Grande do Sul tem. Então, sabe? E assim, existem as situações de má fé comprovada, mas a maioria das vezes é você pegar editais de outros municípios, montar... Um Ctrl-C, um Ctrl-V, eventualmente. E, assim, eu não critico porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Agora, com a nova lei de licitação, você vai ter modelos pré-definidos. Isso vai facilitar o processo, porque em cada município, isso vai vir do governo federal, vai descendo e vão repetir, vai diminuir, eu acho, essa exigência besta, sabe? Porque a licitação, ela tem que ter uma documentação básica, e todo mundo que já participa sabe aquela documentação. Pedir exageradamente documentações, eu digo que é um tiro no pé e você está indo na contramão, né? Você pode fiscalizar mais depois, mas se você travar, você como secretário, você precisa daquele serviço, Sim. né? E às vezes você quer rápido, você está mandando uma obra ali. Exatamente. E trava. E às vezes é uma prestação de serviço simples. Como agora para o Natal, por exemplo, a gente precisa contratar um serviço de som e iluminação. Então, eu não posso colocar muito detalhe no som, porque às vezes, se eu entrar no detalhe absurdo, vai ser do detalhe da bobina, do alto-falante, que tem que ter X potência. Não é assim. Eu acho que a gente precisa de um serviço de som. A gente pode classificar de pequeno, médio e grande porte. Ninguém vai trazer a Anitta para cantar aqui, né? Mas vamos ter aqui as nossas atrações musicais locais, que precisa ter um som de qualidade, mas não tão abrangente assim, sabe? E você sabe, se eu ficar 3 meses detalhando um edital, não vou ter ninguém, porque o cara vai olhar, poxa, mas eu não tenho isso também. E olha que interessante, você falou da parte natalina, né? Agora, a quantidade de licitações que tem nessa área, e eu vejo às vezes as pessoas criticando, mas por que você vai gastar com isso? A resposta é bem simples. Todo mundo agora, né, virou ferrenho, amado da Constituição. Todo mundo ama agora a Constituição, defendendo. Está lá na Constituição que é a obrigação do poder público investir em lazer, em cultura. E assim, tem que gastar. Você não tem o recurso para aquilo. E é importante, e as pessoas acabam reclamando, mas como é bom, né, o espírito natalino, aquela sensação gostosa, os eventos em si, porque tudo isso ajuda, né? E para você que é licitante, você que vai aprender, nossa, eu estava observando agora, é muita licitação. É todos os governos preocupados com isso. Eu acompanhava, fiz até um vídeo na árvore de Natal aqui, e ficou linda aquela árvore, ficou gigantesca, maravilhosa. E ali é uma oportunidade, né, para o cara participar da licitação, pensar talvez para ano que vem, é uma área que talvez eu goste, ou uma área que eu não gosto, porque tem muita gente que quer iniciar, mas não sabe o que fazer também. Não dá para também fugir tanto, né? Acho que tem pessoas que vão ser empreendedores, tem pessoas que não vão conseguir ser, né? Às vezes vão ser consultores. Você, licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. E tem um empreendedor limitado, com falta de ambição. Esse é o pior. Porque quando eu não tenho uma ambição, eu não traço um objetivo. Quando eu traço um objetivo, por exemplo, tudo isso que você está trazendo agora, tem oportunidades para decoração natalina.
ele pode consultar um edital atual, que tem muitos abertos agora, ou pode consultar um do ano anterior em junho, por exemplo. Exatamente. Eu vou me preparar, porque eu vou precisar ter um NR35, por exemplo, e é um curso simples. O Senai de Mafra aqui tem, por exemplo. Ou seja, eu me capacito para atender o edital, sabe? Porque também tem o imediatista, aquele, eu vou participar agora. Participa porque é importante, porque é um aprendizado. Mas é sempre bom você planejadamente traçar a tua meta. A nossa licitação de Natal aqui, a gente sofreu no ano anterior, porque a empresa acabou tentando abraçar o mundo e não conseguiu atender algumas cidades. Então foi bastante desgastante isso, o prefeito sofreu bastante, a gente também. Então para esse ano a gente já licitou em junho. Porém, o transporte seria em forma de patrocínio de uma empresa aqui, de um comércio que é regional em Santa Catarina, e acabou que, em função das manifestações pós-eleição, danificou toda a questão logística da empresa, não conseguiram atender, a gente teve que contratar o frete, saímos da modalidade de patrocínio daí do frete e acabamos tendo que fazer a gente mesmo toda a questão da logística. Para você ver, você nunca, por mais que a gente se receba crítica é importante porque é uma forma de você receber um feedback e crescer e melhorar os erros que você teve pontualmente, mas a crítica pessoal às vezes, porque tem sempre o de plantão que está aqui, isso que você diz, por que vai investir no Natal? Por que vai colocar, vai gastar 60 mil reais num item de Natal? Gente, se eu estou em casa, eu vou comprar uma bolinha, eu vou gastar às vezes 10% da minha renda mensal para me decorar a minha casa. Dá um ar, dá um ânimo, sabe? Estimula o comércio. As apresentações de Natal aqui em Itaiópolis, por exemplo, na sexta-feira você pode sair. As lanchonetes estão todas cheias, o pessoal vem para a cidade, vai na árvore, tem os feirantes na praça. Agora, para sexta-feira, a gente quer deixar pronto uma nova atração na praça para estimular os feirantes vir também, as pessoas virem para acompanhar os feirantes, que é um equipamento de neve artificial. Então vai ter ali uma neve artificial. O prefeito cobrou muito isso ano passado, a gente não conseguiu, esse ano deu certo. Mas olha só, o produto a gente estava disponível no Mercado Livre. E aí a gente tentou fazer uma compra direta para esse produto. A maioria não conseguia comprar no Mercado Livre porque é consumidor final, não vende CNPJ. Aí teve que ir para a empresa. Então atrasou o processo de compra, por quê? Porque algumas pessoas também, eu não vou botar preço nesse item, porque eu sou comerciante local, eu não tenho esse item no portfólio dos meus produtos. Mas olha que interessante, se você falou, compra direta, você já vai comprar direto, você vai fazer um processo ali. Olha que ideia bacana, às vezes o cara ali no final de ano não sabe, um produtozinho, e às vezes ele não precisa nem ter estoque. Ele só precisa ter, às vezes, um MEI, faz um negocinho e pronto. Ele assim, você não vai colocar ponto naquilo, porque é produto. Você não precisa ficar, precisa apresentar isso, declaração daquilo, não precisa. O básico é o básico. E tá aí feito um produto, às vezes. A empresa que vendeu pra gente já está anunciando agora para outras cidades. Ou seja, vai vender inclusive talvez para o Rio Grande do Sul, lá para Gramado Canela. Ou seja, por quê? Porque tem outras prefeituras interessadas no mesmo produto. Você coloca aqui o vizinho, você viu lá que em Itaiópolis tem aquele produto? Onde é que foi comprado? Então, a coragem de você entrar num processo de licitação, às vezes te dá uma rotatividade que é um produto que você não esperava. Você tem uma demanda adicional no teu fluxo de caixa que você não esperava. Ou seja, agora eu estou vendendo um produto que não estava no meu portfólio de produtos. E é legal, você falou de como é importante, né? E isso movimenta a cidade. Só o fato de movimentar a cidade arrecada mais e arrecada tributos. Né? Então, assim, toda ação do município, ele gera uma reação que às vezes é imperceptível. E para nós que somos empresários, você que está fazendo a consultoria em licitação, cara, isso ele gira toda uma estrutura que é importante e daí o município continua comprando. E cada vez mais ele consegue fazer investimento, consegue trazer melhorias. E eu acho sensacional isso aí, o investimento em lazer, porque isso traz muito retorno indireto, muito retorno. Eu acredito que até acaba pagando todo o investimento do lazer só pelo retorno indireto. E as pessoas não se tocam disso. Acham que está tendo um gasto, está se jogando dinheiro fora, mas não sabem o que está vindo indiretamente com isso. O retorno é imediato.
A gente fez uma estimativa de retorno no Natal passado. Em 2 semanas de apresentação, a estimativa de retorno o payback foi para aquelas 2 semanas, ou seja, restavam mais 4 apresentações. Por quê? As lanchonetes, todo o círculo de feirantes traz as pessoas para a cidade, e eventualmente o olhar comercial das lojas ainda precisa desenvolver. Por quê? Porque eu tenho um público de 8 horas da noite, eu tenho um público de 9 horas da noite, para aquela data específica, sabe? Então, quando a gente acaba se prendendo na rotina, Kleber, quando a gente se prende na rotina, a minha rotina é das 8 às 6 da tarde. Eu deixo de ser criativo, eu deixo de aproveitar os momentos, sabe? E eventualmente o nosso comércio também precisa ter uma visão de que eu preciso me adequar para aquele público que está solidário ali, sabe? Eventualmente eu trago meus filhos para assistir às apresentações e eu já vou ver uma TV do Natal, eu vou ver a troca de um sofá, um mobiliário para a minha cozinha, ou seja, eu preciso estar atento a essas oportunidades, que elas estão disfarçadas, elas estão sempre disfarçadas, então a criatividade também tem que circular dentro desse meio empresarial, porque o empreendedor ele precisa estar atento ao volume disponível que ele não esperava, sabe? Aquelas apresentações, aquele volume de pessoas. E o empreendedor, ele corre risco diariamente, né? Todo dia. Você não tem estabilidade sendo empreendedor. Eu acho que isso que é a graça do negócio, né? Você pode ir do 1 ao milhão rapidamente, mas você está todo dia correndo risco. Não é fácil. Não é fácil. Não dorme à noite? Não dorme à noite. Às vezes tem uns memes que é interessante, né? Mas é isso aí mesmo. Você tá ligado 24 horas por dia, né? Quando você entrou ali né, começou a trabalhar, achava que era tão complicado esse processo de licitação? Achava que realmente tinha uma restrição de participação dos empresários? Ou imaginava que os empresários não participavam? Eu não esperava que era tão complexo, tá? Complexo eu digo no meio público, porque essas questões de imagem da questão pública são complexas para a população. Às vezes o cara está relacionado ao poder público, já se imagina maracutaia. Já se pensa que tudo que está relacionado à política, como a gente falou antes, é ruim. Mas na verdade são paradigmas que foram se criando historicamente no Brasil, por questões de corrupção. A gente pode olhar o nosso Planalto Norte aqui agora. É latente a questão de corrupção, né? Cidades próximas daqui com prefeitos presos, vice-prefeitos presos. Então isso desestimula o empresário a participar de certa forma. Então você tem que quebrar esse paradigma inicialmente. Você tem que ir lá mostrar, tem-se uma visão diferente. Obviamente que você tem um time de 600 pessoas, não tem 600 pessoas que são honestas puramente, como em casa, como numa empresa qualquer. Então, cabe sim ao olhar do chefe do Poder Executivo de identificar essas falhas e fazer a substituição, né? E o próprio Judiciário também, né? Ficar atento, os vereadores, ficar atento. Então, para não criar o vício e dar as nossas licitações desertas. Você trabalha tanto... Você mencionou, né? As licitações desertas, pessoal, são aquelas que ninguém participa. Você abre lá a oportunidade, às vezes, de 100 mil reais, e às vezes ninguém participa. É interessante, né? Exatamente. E muitas acontecem, né? Bastante. E todos aqueles 3 meses de preparação do edital, do estudo preliminar, toda aquela dedicação do time de licitações, de pareceres jurídicos, toda aquela demanda, ela vai embora, porque deu deserto, tu tem que abrir um novo processo licitatório. E aí como é que você faz? A gente faz esse trabalho de formiguinha, a gente vai num empreendedor, a gente visita empresas, por exemplo, isso não é prerrogativo, sabe? Tipo, não é uma questão que você olha, tá indo visitar uma empresa, tá fazendo conchavo. Não, você precisa ver que a capacidade técnica da empresa, capacidade de entrega, estímulo do empreendedor a participar, entende? Então, ou seja, para não dar o deserto, para não dar uma licitação... Até porque a licitação é pública, né? Vocês lançam, fazem o marketing invertido, chamando... eu sei que vocês também têm parceria com associações empresariais, todo mundo está estimulando toda hora a participação. Não tem como você não fazer isso para o cara não participar.
e assim mesmo não participa. Às vezes você perde um trabalho de 3 meses, às vezes a pessoa, o empresário fica, olha tudo aí que tem que fazer, documentação. Vocês ficam às vezes 3 meses, às vezes mais, programando aquela licitação para chegar lá e não conseguir o produto que querem, o serviço que querem. E daí, assim, o planejamento para vocês, às vezes, né, você falou de Natal, daqui a pouco já pensou se frustrar e não acontecer, né? Se a gente escalar o percentual de não participação, a gente falou de uma aba, que é a aba da questão política, que representa no máximo 10%, tá, Cleber? Os 90%, geralmente, vamos quebrar em mais uns 3 grupos, vai para uns 30%, 40% que tem medo de participar de um processo porque acha complexo. E é simples. Por quê? Eu preparei a documentação, eu estou com a minha documentação, tem cursos livres. Esse teu podcast, essa tua leitura de fazer a capacitação do empreendedor é extremamente importante para nós, para toda a roda de negociações. Por quê? É importante para o empreendedor, é importante para o público, é importante para o teu ramo de atividade, né? Que você pode também assessorar essa empresa dizendo, eu te ajudo nesse quesito, ou seja, estimula para todos. É uma coisa importante porque desmistificam, de certa forma, o processo licitatório, que não é aquele bicho de 7 cabeças. Tem um viciozinho lá, derruba depois. Ou seja, tem como se trabalhar e se chegar no objetivo final, ou seja, que é a lucratividade para o empreendedor, está do lado de casa, não tem fiel depositário mais confiável do que a iniciativa pública, porque você vai receber mais, a chance de você levar calote da iniciativa pública é muito menor, se não zero, se você comparar com a iniciativa privada. Com certeza. Pode ter o contrato mais bem desenhado. O contrato só serve para o caloteiro, vamos falar a verdade. Eu digo assim, quando contrato, nosso escritório, às vezes, para redigir um contrato, eu não tenho como garantir que a pessoa vai cumprir. É impossível, né? Eu não tenho como garantir isso. Mas, se não cumprir, pelo menos a gente tem algumas garantias para cobrar, tentar executar, e é normal, né? É um ajuste. Quando você vai fazer um contrato, é um ajuste. O poder público faz isso com você também, ele faz um ajuste. Só que ele já pré-determina como que será esse ajuste. Você já vai lá sabendo como que vai ser. Você não vai levar surpresa. Porque já tem a minuta do contrato lá. Olha, se eu ganhar, eu assino esse contrato aqui. Tá ali as regrinhas, fácil. E é o justo, depois é uma parceria. Exatamente. Eu vou dar meu preço agora, mas e aí a inflação está acentuada? Mas está fora do reajuste, né? Tem um reajuste inflacionário que é de direito, ou seja, comprova que o produto subiu, tu vai lá, demonstra isso. Tem um reajuste financeiro, tu não perde. Quem perde é aquele empreendedor que quer ser malandro. Isso não pode ter. Que é o quê? Vou baixar meu preço no extremo para depois comprar 2 horas. Eu vou baixar meu serviço ao extremo para depois tentar compensar isso no número de serviços. Não pode. Então, você tem que compor o teu preço de produto sabendo os teus gastos. Ou seja, não existe mágica, né? Lucro é uma conta bem simples. Lucro é igual receita menos despesa. Se eu tenho a minha receita, eu sei quanto que é a minha despesa, eu vou sei quanto que vai ser meu lucro. Se eu abaixo a minha estimativa de lucratividade acima da minha despesa, eu vou ter prejuízo, né? Eu costumo dizer, e eu tenho uma frase, vencer a licitação não é vencer sendo o primeiro, vencer é com lucro. Porque exatamente. Se você não tiver lucro, você fica desestimulado, você não cresce, né? Porque eu garanto que a maioria dos empreendedores, quando recebe a receita, começam a ter lucro, reinveste. E é isso que o município quer, na verdade, né? Todos nós precisamos disso, né? Você veja só, agora se eu falei em reinvestimento, você fez todas essas formações, você é um empreendedor nato, me diga uma coisa, eu sei que você foi para a Europa, me conta um pouco sobre essa vida lá e o que você está trazendo de novo, o que a tua cabeça abriu viajando, conhecendo novas pessoas. É interessante essa parte da minha vida porque tudo é network. Então, quando a gente começa a ouvir essas histórias, esses relatos, a gente pensa na nossa vida, como que é a nossa composição do network. O que é o network? Eu conheci o Kleber, eu conheci o seu José, eu conheci o Pedro,
Ou seja, de certa forma eu preciso estabelecer, aumentar minha rede de conexões, participando de feiras, de capacitações, de curso do CDL aqui de Itaiópolis, por exemplo. Ou seja, eu vou abrangendo expandindo a minha rede de conexões e as oportunidades aparecem. Você sabe que tem uma oportunidade lá na Europa, foi isso que me levou para lá. Eu trabalho com consultoria empresarial, então em projetos de redução de custo. Isso desde que eu acabei saindo aqui da Embraco. A gente vai na indústria, faz avaliação das oportunidades. O que é problema para alguém é oportunidade para outro alguém. Né? Um problema sempre é uma oportunidade. Eu digo isso. A dificuldade da licitação pode ser um problema para o empresário. Para nós que somos consultores, é uma solução. É uma solução. Porque eu vendo o meu negócio, você vai vender o teu business. E às vezes o empresário não quer também se incomodar, ele quer focar no dele. Né? Que é a execução. Burocracia, eu tenho alguém para isso. Eu contrato. Então, me levaram para a Europa para trabalhar numa empresa, né? E a gente fez um trabalho de consultoria e lá o network expandiu de uma forma exponencial. Eu acabei conhecendo gestores de unidades, gerentes em outros países além daquele que eu estive, e dentro dessa expansão de network eu consegui expandir também uma oportunidade que é o destilado europeu que a gente quer fazer aqui em Itaiópolis. Ou seja, como a gente foi numa região ainda mais fria do que é a nossa região aqui no Planalto Norte, a gente conseguiu identificar uma oportunidade que é o destilado europeu, o destilado eslavo, que é muito tradicional lá. Você tem alguma coisa para comemorar, como a gente está comemorando o Natal agora? Previamente da comemoração, previamente do jantar, se faz o brinde. Sabe? Uma coisa que a gente acabou perdendo, comemorar as pequenas coisas da vida. Sabe? Toda pequena coisa que a gente venceu, um obstáculo, uma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal, a gente precisa comemorar aquilo. Por quê? Porque gera um círculo vicioso da coisa boa, sabe? Da energia positiva, do acerto. E você... Por quê? Se você começa a mentalizar coisa ruim, pode ter certeza que o teu dia vai ser péssimo. Mas se você mentaliza coisa positiva, se você sorri, se você dá um bom dia, aquilo vai criando um círculo vicioso da coisa boa, sabe? Da energia positiva. E dentro dessa experiência internacional, a gente começa a sair um pouco da literatura. Quando a gente lê os nossos livros aqui, da história, do que é, a gente sai de um país extremamente jovem e você vai para um país antigo, no mundo antigo, que tem prédios de 1000 anos. O Brasil não tem isso de idade. Então, a história latente lá, vinculada com o Brasil, você tem a oportunidade de conhecer de onde veio a Princesa Leopoldina, você começa a saber o que tem de relação, por exemplo, com a Áustria e o Brasil. E isso expande muito o teu know-how, a tua possibilidade de fazer conexões também. A partir disso eu consegui voltar também depois para a Polônia, fazendo trabalhos lá na área cervejeira já. Trabalhei 30 dias dentro de fazenda de cultivo de lúpulo. Que legal. Foi coisas bacanas, Kleber. Posso dizer assim, você só consegue expandir oportunidades se você expande a tua rede de conexões. Você precisa fazer isso, você precisa se conectar, você precisa estabelecer parcerias o tempo todo, né? Para o empresário conseguir fornecedor, é fazendo isso, network, relacionamento. Exercendo a política todo dia. Precisa. Claro que eu falo política, mas vamos falar então network, fica mais bonito, né? Uhum. Para ficar mais carregado. E esse destilado, ele é específico, alguma coisa diferente? Ele é diferente. Por quê? Porque ele é puro de fruta. A gente tem o nosso destilado tradicional no Brasil, que é a nossa cachaça. Então, a cachaça só faz de cana. Porém, quando você vai fazer um licor, a cana ela tem óleos essenciais muito, muito fortes. Né? Uhum. Então, quando você vai misturar ela com uma fruta de óleos essenciais mais fraco, você sente primeiro o aroma, o aroma da cana. Então, você quer um licor que predomine a fruta que você está fazendo o licor. E esse destilado que a gente quer fazer aqui em Itaiópolis, junto com a nossa fábrica de bebidas, é voltado um pouco mais para a pera, para aquele produto nato que a gente tem aqui na região. Tem a pera, tem o pêssego, tem outras frutas. Então,
só essa oportunidade vai gerar outras oportunidades do vizinho fazer também. A gente sabe que ninguém quer ser dono do mercado, a gente quer ensinar as outras pessoas a fazer isso. Ou seja, a partir do momento que você começa a fazer, gera oportunidade para o vizinho fazer também. Ou seja, como é que ele fez esse produto? A gente vai estimular a fermentação nas fazendas de fruta que a gente tem aqui e comprar o fermentado para destilação. E dali surge N oportunidades, citras. Você veja só, como que isso encaixaria em licitação? Você hoje fica pensando, será que eu conseguiria colocar destilado em licitação? Obviamente que não, você não vai fazer uma licitação comprando um destilado. Mas sendo um produto artesanal local, você pode, tanto o município, fazer investimentos focado em produtos artesanais. E aí você pode fazer uma cesta de produtos artesanais e o município comprar. Para quê? Às vezes vai vir um visitante, você ter ali, você vai distribuir, não, preciso fazer uma viagem lá para conhecer o Senado, Câmara. Você pode comprar esses produtos e eu já vi várias licitações focadas em produtos artesanais. Você seleciona os produtos da tua cidade destilado porque você quer fomentar. Aí você vai ter esse tipo de licitação, só que daí é um foco diferente. Porque ele é regional. Ele é regional e eventualmente local, né? E daí existe a possibilidade. Tem o desenvolvimento cultural e turístico, né? E essa questão da cesta é extremamente importante. E eu já vi, tem programas específicos para isso, então até aí você tem uma oportunidade. E eu sei que você vai fazer, já tem a ideia da fábrica, vai fazer algum beer garden, alguma coisa assim. Então, daí a gente vai estender o podcast para lá. Com certeza, tem que ter também o happy hour, né? A gente tem que ter todo dia, como a gente falou em comemorar situações, tem que ter o local para comemorar as situações. E não um só. A gente tem um bairro aqui em Itaiópolis que é tombado pelo valor histórico e cultural. Inicialmente, a gente trabalhou e estamos trabalhando para mostrar para as pessoas o valor daquilo que elas têm. Porque o processo de tombamento do nosso bairro de Alto Paraguaçu lá, ele foi truncado. A gente sabe disso. Não se teve a anuência escrita dos proprietários dos imóveis. Então é como criou-se inicialmente, Kleber, uma resistência ao tombamento. As pessoas acabaram perdendo o amor por aquilo que elas construíram ou por aquilo que elas herdaram. Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Então, hoje a gente está mostrando através de leis de incentivo à cultura, por exemplo, que dá para bater impostos dos imóveis com relação ao histórico, imóveis com essa importância da cultura de até 80%. Então a gente está tentando mostrar, teve a questão truculenta, vamos superar dessa forma. Então você reinveste deixando o teu imóvel mais bonito. Durante a pandemia surgiu uma oportunidade então de um imóvel em Alto Paraguaçu, que já foi o primeiro restaurante, primeiro hotel da cidade, né? O Paraguaçu começou a crescer mais como um centro, tinha hospital, tudo rodava no Paraguaçu. A gente chegou a ter 20 indústrias lá dentro. E aí depois expandiu para o Lucena, depois expandiu para o centro de Itaiópolis que a gente conhece hoje. Tendo esse espaço reconhecidamente importante para a questão cultural, o meu sócio acabou escolhendo esse imóvel, estava disponível para venda. Foi feita a compra desse imóvel e se quer fazer o beer garden lá, se quer fazer vamos dizer assim, um brew pub, onde a pessoa consiga olhar e vislumbrar tanto a questão da fabricação do destilado, da cerveja, mas também ter a visão do entorno, né, dos acervos históricos que a gente tem lá, das casas antigas, da igreja antiga, ou seja, está bem localizado. E até hoje, Kleber, o Paraguaçu ele foi de certa forma esquecido. Por quê? Porque as pessoas deixaram de acreditar no potencial que aquele lugar tem. E não é nós que vamos modificar isso. Por quê? Porque precisa reacender a chama
do amor pelo bairro. O prefeito estimula muito a questão de renovar a questão do mobiliário público, da questão do urbanismo no bairro, mas também carece das pessoas retroalimentar esse amor, pintar a sua casa, trazer aquele velho amor por aquilo que é teu. Ninguém vai tirar aquilo. Muda um pouco de certa forma e é cansativo, sim. A gente vai rever muita coisa em questão ao procedimento truculento do próprio Instituto, o IPHAN. A gente está 18 meses tentando fazer a reforma do imóvel e a expansão daquele atrativo turístico. Ou seja, o bairro só foi tombado para acelerar a questão turística, para acelerar o desenvolvimento turístico, e a gente passa 18 meses tentando explicar que a gente quer trocar a janela. É tenso, né? Por quê? Porque se quer muito documentação. Isso onde a gente conecta essa questão licitatória. Não adianta você encher e pedir 500 detalhes num projeto simples de execução. Você não atinge o fim. Né? Não atinge o fim, jamais. E eu tenho a impressão que às vezes quando coloco demais, ou é falta de conhecimento, ou é medo total. E daí você, por essa coisa assodada, você estraga, né? Uma coisa importante, um objetivo que realmente pode trazer muito mais retorno. Né? Exatamente. Pelo excesso de burocracia. Excesso de burocracia. E é isso que tem que ser contagiante para outros órgãos também, entende? E talvez esse seja o legado que a gente queira deixar estando envolvido no meio público, tá? Talvez esse seja o principal motivo que nos trouxe a iniciativa pública, que é, de uma certa forma, tentar desburocratizar o sistema. Você não precisa encher de linguiça uma coisa que é simples, sabe? Por mais que vai envolver um parecer jurídico depois e naturalmente você quer o máximo detalhado possível, você sabe disso. Quando envolve a questão jurídica, você quer que a questão esteja prevendo todas as possíveis falhas, todos os possíveis problemas. Mas a partir do momento que você engessa demais, você não tem nenhum participante depois. Tem que, de certa forma, deixar o negócio mais clean, claro, com todas as observâncias mínimas necessárias para que a coisa aconteça. Ninguém quer, lá, por exemplo, no Paraguaçu, colocar um blindex lá substituir uma janela antiga com moldura de madeira por um blindex. Não se quer. Isso numa conversa se resolve, entende? Depois, lá no pregão, por exemplo, se chega e se fala, isso aqui é a questão. Está aqui, está na observância, na documentação, que não se quer isso, né? Mas a conversa cotidiana no pós-contrato, sabe? Tipo, aconteceu o contrato, está durante a execução, tem que ter mais diálogo. Não, você venceu, vai lá no teu cantinho, toca a tua obra. Não, tem que ter, a conversa está acontecendo como você quer. Não era isso. Vai tornar mais caro, mais oneroso o processo? Daí precisa se rever. Mas se não precisar, por que burocratizar demais, né? Por que encher de detalhes uma coisa simples? Tem algum desafio na vida ainda que você quer atingir que ainda não conseguiu? Isso é importante. Você sabe que eu dou aula à noite no Senai. Então vai fazer 10 anos que eu estou nessa atividade. Tudo que a gente aprende, a gente precisa passar adiante. É necessário fazer isso. Quando você entra numa consultoria, num processo de você se tornar, de certa forma, um estimulador de ideias, de certa forma, você precisa também se despir do excesso, vamos dizer assim, não da questão monetária, porque você acaba mirando muito na tua vida uma questão de ser próspero, não rico, vamos dizer assim, vou aumentar o meu conhecimento, vou melhorar meu conhecimento, a minha capacidade, sempre focando numa prosperidade, num enriquecimento, vamos dizer assim. Tem esse lado? Tem, mas também tem um lado humano que você precisa passar adiante, sabe? Eu acho que isso que eu não consegui completar ainda, sabe? Eu não estou aqui para falar para as pessoas que a gente é humilde demais ou talvez mostrar uma imagem que não seja verdadeira. Eu acredito que eu ainda posso contribuir um pouco mais com o jovem, né? A gente está tentando um vínculo aqui com o governo do estado, agora recentemente eleito, para que o nosso jovem tenha uma ferramenta de capacitação melhorada, que a gente conhece como um espaço da indústria 4.0. Como eu vim da indústria, e sei que o jovem hoje desconhece muito do que é a indústria, de qual que é
a rotina de trabalho dentro da indústria, eu gostaria muito de que não só aqui em Itaiopolis, que a gente estivesse na nossa região, locais para onde o jovem consiga ir lá desenvolver uma prototipagem rápida, sabe, um espaço maker que eu consiga construir coisas que possam ser as soluções de problemas que a indústria sofre hoje. Sim. Então, eu coloco demandas da própria indústria, temos esse problema na JBS aqui, por exemplo, na Nidec, na Vplast, temos esse problema. Joga a problemática para o jovem e deixa ele estimular a criatividade. Porque o nosso jovem, claro, o esporte é importante também, com certeza, mas esse desenvolvimento pessoal é importante. Então, o que eu ainda não consegui completar é esse legado de você deixar uma ferramenta para o jovem, para minha filha que está vindo, para os teus filhos, ou seja, de eles se desenvolverem facilmente com uma ferramenta que o poder público possa disponibilizar, que é um espaço criativo, um espaço da indústria 4.0, isso, claro, com convênios futuros, quem sabe com o governo do estado, né? Vamos esperar que o Jorginho faça um excelente governo para essa área de educação, e ele quer mostrar isso, ele quer ser o governador reconhecido pela melhoria na educação, e tem que ser como o Japão fez no passado, no pós-guerra, focar na técnica, focar no técnico para a indústria. A faculdade é um segundo passo. Eu sempre digo, um bom engenheiro é um técnico primeiro. O engenheiro que vai direto para a engenharia sem sujar a mão de graxa, sem picar um fio lá, não vai ser um excelente engenheiro, porque ele vai estar focado no papel. E para mim ser focado no papel, eu tenho que ter um conhecimento técnico também. Eu tenho que me desenvolver. E a indústria precisa do operador, a indústria precisa do técnico mecânico. E a escala, Kleber, é essa. Eu inicio na produção sem medo nenhum de cortar frango. Por quê? Porque eu preciso arrecadar monetariamente, não para comprar uma Saveiro rebaixada. Quem é meu aluno do Senai sabe disso. Não é para mim colocar uma sonzeira, porque aqui no Brasil tem muito disso, sabe? Do jovem ir lá, comprar um som, uma Saveiro rebaixada e já tem uma criança pequena, que é o próprio carro. Uhum. É um custo, né? É um custo alto, é um bem depreciativo. Tá. E acaba que não dá retorno. Na verdade, tem, se eu não me engano, tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala, né, dos seus ativos, do que é um ativo e o que é um passivo. E ele fala que muitas das pessoas acabam investindo no passivo e acabam não se tocando do que ele é, né? O passivo é um carro, né? Você acaba investindo num passivo equivocado. Às vezes você investe numa casa, mas ele é um passivo também, né? Ele não é um ativo. Geralmente vai ser um passivo. E a economia boa, não é? Por exemplo, essa questão, e isso que a gente espera das licitações, da nova lei de licitação, que ela desmonte a economia boa. Que eu compro um objeto pelo menor preço do custo fixo. Eu preciso comprar ele pelo menor preço do custo variável. Eu vou comprar Saveiro rebaixado, como uma molecada faz aí, coloca a sonzeira, tá? Mas quanto que ela vai consumir? Quanto que ela consome por litro de combustível? Ou seja, eu vou comprar uma Saveiro porque ela tem o menor preço, mas qual que é o menor custo variável daquilo? Enquanto eu ficar investindo em objeto pelo menor preço, eu vou estar sempre fazendo uma economia burra, porque eu estou investindo no menor preço do custo fixo e não do variável. Então, tem algumas opções agora nessa nova lei de licitações que vai trazer um pouco esse mundo de sair do que é, por exemplo, edital de pré-qualificação de marcas. Hoje não é possível a gente... né? Até algumas entidades utilizam já a pré-qualificação de bens, mas como você falou, vai ser se conseguir colocar em prática, vocês vão conseguir comprar muita coisa boa. Sim, né? Ser mais assertivo, né, nos contratos. E daí o empresário que tem... Porque assim, quando você assessora, geralmente os empresários gostam de lidar com um produto bom. E um produto bom, às vezes, na licitação, não tem preço. Aí com a pré-qualificação vai abrir um nicho mais interessante. Talvez tire esse pessoal que é mais aventureiro e só quer jogar em túnel, em prefeitura, jogar produto ruim, né? Porque é uma conta fácil pra gente, sabe? Você que está no meio público, você sabe. Não tem como ampliar a arrecadação. Não tem, exponencialmente não tem como. A única forma de você reduzir custo dentro da iniciativa pública é você ser mais assertivo nos contratos. É você ser mais assertivo na compra do objeto, de você ser mais assertivo na execução do projeto. Como a gente falou, essa possibilidade de você
contratar um serviço com um pré-projeto e dentro do custo você comprar o projeto detalhado, é fantástico, né? Porque vai te trazer oportunidades de redução de custo para a máquina pública. Você sendo mais assertivo nos contratos, sobra dinheiro para novos contratos, tem mais serviços, né? Exatamente. E amplia o teu governo, de certa forma, né? O governo do Moser tem uma tarefa muito árdua, né? Que é a reforma administrativa, é colocar pessoas que hoje estão faltando, ou seja, se olhou no passado muito cortar custos da maneira errada, que é o quê? Reduzir cargos, por exemplo. Reduzir salário. Se você olhar no passado, hoje um secretário municipal aqui do município de Itaiópolis tem, acredito que, o menor salário de toda Santa Catarina. Então, como é que você vai valorizar um profissional? Como é que você vai querer uma boa entrega se você tem uma bonificação ruim, né? E aí que interessante, né? Você mencionou de, às vezes, acumular. Tanto o empresário, às vezes, você vai pegar para falar, vou fazer licitação. Você acumular atividades, isso é prejudicial. E agora você é da indústria, comércio, cultura e turismo. Claro que isso veio do passado para tentar redução do custo. Mas você sabe que não consegue atingir tudo ao mesmo tempo, né? Você vai fazer um pouco aqui, vai fazer um pouco ali. Que seria interessante você dividir um pouco essas pastas, seria? Com certeza. Kleber, a questão mais emblemática das minhas pastas é que eu não tenho time hoje suficiente. Então a reforma administrativa ela vem um pouco para suprir isso. Então tem funcionários que são da pasta, mas por deficiências antigas tem que estar desempenhando trabalhos para administração, por exemplo. Então acumula muito na minha pessoa ações como, por exemplo, a gente tem um dia fora do trabalho, a gente já assistiu quase 50 pessoas. E a gente pega 12 profissionais e vai visitar empresas fora do município para desenvolver a liderança. Então a gente já levou, inclusive, vereadores, né? A gente levou um que é empreendedor também, e ele pôde ouvir de coachings a questão da importância do desenvolvimento de liderança. Porque às vezes eu fico muito focado no executivo lá e a hora do gestor é muito cara, Kleber, para estar atrás de uma máquina. A hora de um empreendedor é muito cara para ele estar atrás de um serviço de caixa, por exemplo. O empreendedor ele precisa ter a visão de que ele precisa estar focado na questão de planejamento estratégico da unidade dele. A hora dele é para isso. Você nunca viria um Steve Jobs atrás de um computador programando, né? Você jamais viria qualquer outro grande líder focado num trabalho de execução. Mas, eventualmente, nós acabamos sofrendo por isso mesmo, por você não ter o time perfeito, por você não ter o acervo de pessoas suficiente para delegar. E aí te compromete o teu tempo. Comprometendo o teu tempo, compromete a saúde financeira de toda a tua instituição. A tua empresa vai falir porque você está muito focado no executivo e menos focado no planejamento estratégico. Então a gente tem esse dia fora do trabalho, onde a gente pega os empreendedores, leva para outras unidades de negócio com líderes de mais de 30 anos de experiência, que acaba abrindo um pouco a caixa, sabe? Tivemos uma última viagem com mulheres empreendedoras do nosso município, que conversaram também com gestoras de outras unidades e mostraram a questão da sucessão familiar, por exemplo, que hoje é um embate tenso dentro das famílias. O meu filho tem que ser exatamente o que eu fui na minha vida? Às vezes mais vale você entregar o teu negócio para um gestor, contratar um gerente, um gestor para a tua unidade, porque você vai acabar vendo que você é a única peça que atrasa o teu negócio. E vai investir em outros negócios, vai na agricultura, por exemplo, ou seja, vai fazer aquilo que ama e deixa o teu negócio para uma sucessão técnica. Porque quando você começa a forçar o teu filho demais, por exemplo, porque você tem que seguir os passos do teu pai, ele não tem não tem aquele amor por aquela empresa, ele não aprendeu a amar a empresa como você ama eventualmente a tua empresa mais do que teu filho. Temos situações aqui que entram em embates tensos e a empresa acaba falindo daqui 5, 6 anos porque a sucessão familiar não foi desenvolvida no período certo, sabe? Olha só, que baita dica aí, porque realmente acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Né? Você às vezes tem realmente uma empresa que necessariamente você poderia terceirizar a atividade que você não gosta, até mesmo da própria gestão da empresa. E o que você está falando de abrir a caixa, né? Abrir a mente, acho que conseguimos fazer hoje aqui nessa conversa fantasticamente. Tudo isso que você falou te dá motivação ainda para continuar estudando? Com certeza, como eu disse, desde a minha primeira série inicial lá em Alto Paraguaçu, na escola, até hoje eu não saí da escola. Em alguns momentos eu troquei a cadeira de aluno para professor, mas também eu tenho algumas metas pessoais para graduações, aí, passar para frente, porque é uma coisa importante que a gente precisa deixar de uma mensagem final, Kleber, para aquele jovem que assiste a gente, é que não é o canudo, não é você tem que ter 500 canudos. Quando você começar a pensar na indústria do conhecimento, você empobrece o conhecimento. As instituições hoje elas estão, de certa forma, comercializando o ensino. Isso é tenso porque o comércio tem que ser um resultado que você não está prevendo. Você tem que mirar a qualidade da capacitação e a tua lucratividade em cima do ensino, ela é paralela ao objetivo principal do teu negócio, que é capacitar, que é ter uma qualidade de capacitação. Então, eu estando dentro de instituições de ensino, eu vejo que se quer muito, você vai em reuniões estratégicas que se fala no profit, se fala na lucratividade e não se fala na qualidade de ensino. Ou eu tenho uma métrica que daí eu acabo estufando a minha instituição de pessoas que vão cobrar o teu trabalho, ou seja, você precisa se capacitar, você precisa ter atualização de ensino, você precisa fazer, ou seja, eu acabo estufando a minha unidade de pessoas que vão cobrar você para que você tenha essa capacitação extraordinária que muitas vezes a pessoa só precisa estar sentada lá para abrir a mente, sabe? Eu não preciso ter talvez 500 canudos, eu não preciso ter uma formação brilhante, mas eu preciso expandir a minha mente de certa forma. Jamais você vai expandir a tua mente não estando atrás de uma sala de aula, por exemplo, é impossível. A não ser que você seja extremamente autodidata, vamos falar assim. Mas aí você vai ter um negócio perfeito, que vai depender de pessoas qualificadas. Então, se você se qualificar, você nunca vai estar, de certa forma, longe do sucesso. Você vai estar tendo sucesso. Não importa qual tipo de qualificação. Panificação, confeitaria, indústria civil, eu preciso me qualificar. Então, a mensagem que a gente quer deixar para o jovem é se qualifique, busque conhecimento, e fuja, de certa forma, daquele currículo perfeito, sabe? Não existe. Sabe? Aquele currículo perfeito que eu tenho que ter aquela escadinha. Não, faça os cursos de qualificação simples. Não preciso ter um curso de formação, mas um curso de qualificação de 30 horas, de 20 horas. E está sempre ali, está sempre aprendendo. Legal. Passando adiante também, né? Quando legal. Possível. Show. Tem alguma... Você falou em rotina, você tem alguma rotina definida hoje na tua vida? Eu tenho. Eu tento não ficar longe da minha família. Eu tento incluir dentro da rotina de trabalho, dentro da rotina de consultorias e de ensino, Kleber, o tempo da minha família. Eu já fiquei por questões financeiras e de crescimento pessoal, eu já privei muito estar com a família. E hoje eu sei que talvez eu possa ter uma vida mais humilde, mais próximo da minha família. Então, dentro da minha rotina, eu tento estabelecer algumas regras de que dias da semana, por exemplo, eu não pego nada e vou estar junto com a minha família. Aprendi um pouco isso com o europeu, tá? O europeu ele tem uma mensagem de vida que é interessante. O trabalho é só o meu meio de subsistência. O mais importante é a minha vida pessoal, a minha vida familiar. Então, se o trabalho não der certo, amanhã eu consigo outro, eu desenvolvo outro. Claro, tudo no seu tempo. Dentro do trabalho, disciplina, obediência e criatividade. Mas quando eu estou com a família, é dedicação, estar junto. E eu espero não romper e não trocar, tá? Que você é convidado muitas vezes a trocar o teu espaço de família por estar em outra cidade, por estar fazendo... incrementando a tua renda, sim, mas de certa forma
perdendo o que é de mais importante na vida da gente, que é a nossa família. Que legal. Everton, estamos chegando ao final do nosso podcast. E como sempre, eu peço, né, para o entrevistado dar algum conselho, alguma coisa que, né, apesar de que você já deu muitos conselhos aqui, mas uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Tá com a palavra. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Agradeço imensamente todas as informações que você passou aqui. Todos que estão nos ouvindo, tenho certeza que vão sair com a caixinha aberta, tá? Porque são realmente bastante informações de vida e de experiência que, né, todos conseguem colocar em prática e mostra que o empreendedorismo é risco mesmo, tá totalmente aberto às novas experiências. Kleber, eu agradeço o convite, foi uma conversa super bacana, e a mensagem que eu queria deixar, então, já que você pediu essa entrada também, é que você passe adiante o que você sabe, Samuel. Quando você aprende alguma coisa, claro, quando você está no meio de consultoria, quando você é um consultor como a gente você precisa cobrar por aquilo. Eu tenho uma métrica diferente na minha vida que, dependendo do nível de funcionários da indústria, eu abaixo quase 30% o que é o meu cachê efetivamente. Tá? Então, para quê? Porque as empresas pequenas também precisam de ajuda e se você vai cobrar 300, 350 reais a hora para uma empresa que está sofrendo dificuldade, você não está ajudando, você está atrapalhando. Então, tem a questão do teu tempo, que é caro, tem a questão do teu tempo que é importante, sim, mas passe adiante o que você sabe. Ajude, que com certeza isso cria um retorno para a tua vida que não tem como mensurar. Quando você faz o bem para o próximo, o bem volta para você. E, obviamente, a gente não pode ser também 100% amor, e, enfim, tem os momentos críticos da vida da gente que a gente acaba tendo que tomar algumas decisões difíceis, né? Por exemplo, vou chegar numa encruzilhada da vida que eu vou ter que dizer um não, eventualmente, para uma situação, ou escutar questões que te deixam para baixo. Não aceite crítica de pessoas que você não considera. Ou seja, a crítica ela é importante, ela é um feedback extremamente importante. A crítica e o elogio no momento certo são as duas únicas ferramentas que pode te desenvolver. Mas a crítica você deve ouvir da pessoa que você estima, da pessoa que você ama. Por quê? A crítica da tua mãe nunca vai ser pro teu mal. Ela é dura, uma bronca é dura, mas se você está recebendo de uma pessoa que te ama, ela quer o teu bem, ela quer o teu crescimento. Então, você receber uma crítica de uma pessoa que não gosta de você, desconsidera, não deixa aquilo na tua cabeça, passe adiante essa informação, mas absorva bem a crítica de quem ama você. E quem ama você, Kleber, discorda de você. Olha aí, show de bola. Perfeito? Everton, muito obrigado por Forte abraço. essa nossa conversa. Pessoal, até a próxima, até o nosso podcast Você Licitante.